Luiz Fernando Soares Varela, que é médico emergencista, tem cursado na missa de emergência no Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre e atua como médico rotineiro nas emergências dos hospitais Ernesto Dornelles e Moinhos de Vento. Também é presidente do Grupo de Resgate e Emergência e sócio fundador da Associação Brasileira de Medicina de Emergência, Abramed. Essa palavra para o Dr. Luiz Fernando. Pode tirar aqui? Boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer ao convite da organização do evento. Fico muito lisonjeado de poder estar aqui pela segunda vez. No Congresso de Emergência 2011 também pude participar com vocês. E hoje me foi proposto conversar sobre medicina de emergência no Brasil e no mundo. Quando a gente estava discutindo a organização do Congresso, eu pedi que medicina de emergência ficasse em letras maiúsculas, para poder distinguir que medicina de emergência é uma entidade em si, não é qualquer medicina feita em qualquer tipo de atividade. E o que a gente vai falar aqui, voltando ao doutor Diego já tinha apresentado, o que é medicina de emergência? Isso que eu queria que vocês pensassem. Espero que ao longo da nossa conversa vocês percebam que é muito mais amplo, um tema muito mais complexo do que a resposta que às vezes a gente vem de imediato na cabeça. Numa definição literária, e mais atual, medicina de emergência é uma especialidade baseada nos conhecimentos e habilidades necessárias para a prevenção, diagnóstico e manejo de situações que afetam todas as faixas etárias e com diferentes apresentações. Especialidade em que o tempo é crítico. E a prática da medicina de emergência engloba o atendimento pré-hospitalar, a triagem, ressuscitação, o atendimento crítico e manejo de diversas situações, desde o primeiro atendimento até o momento da alta hospitalar ou encaminhamento desse paciente. Essa é uma definição dada pelo Conselho, pela Sociedade Europeia de Medicina de Emergência de 2007. Mas, na verdade, eu tenho para mim que medicina de emergência foi a primeira especialidade médica a ser exercida. Porque as emergências sempre aconteceram, acontecem e vão continuar acontecendo. Então, há milhares de anos, quando surgiu o primeiro caso de emergência, qualquer tipo de socorro prestado já pode ser considerado como medicina de emergência. Obviamente, nos 30 minutos que me foram reservados, eu não vou conseguir, desde do início da humanidade até agora. Então eu apresento para vocês um documento americano, um relatório sobre morte acidental e invalidez. E aqui eu vou falar muito, remeter aos Estados Unidos, que é um país que na medicina de emergência a gente tem basicamente duas vertentes: o modelo anglo-americano e o franco-germânico. O modelo anglo-americano é o mais comumente utilizado na maioria dos países do mundo. Então, vai ser a esse modelo que a gente vai se reportar. Então, nesse relatório, a gente já vê na introdução, no finalzinho da primeira página, que o relatório sintetiza as práticas atuais, as suas deficiências, os vários níveis de atendimento a emergências e os fatores importantes que requerem soluções imediatas são: o público em geral é insensível à magnitude do problema das emergências. Milhões de profissionais de saúde carecem de instruções básicas. Muitos poucos são adequadamente treinados nas técnicas avançadas de medidas salvadoras de vida. E os departamentos de emergência estão superlotados, arcaicos. Não há sistemas de coleta de dados para planejar melhorias de espaço, equipamento, recurso humano para o presente e muito menos para o futuro. Esse relatório foi escrito em 1966, nos Estados Unidos. Parece bastante com a nossa realidade agora, né?
Aqui no Rio Grande do Sul, principalmente em Porto Alegre, a gente tem uma situação bem diferente do que se costuma ver em outras capitais, até mesmo grandes capitais e outras cidades do Brasil. Isso sem falar que o Brasil, com dimensões continentais, né, a gente tem situações muito piores que isso. Bom, na década de 60, os Estados Unidos, né, Inglaterra também, outros países, começaram a se sensibilizar com a temática do atendimento às emergências. Em 66 foi entregue esse primeiro relatório. Em 68 foi criada a ACEP, o Colégio Americano de Médicos de Emergência. Mesmo ano que foi criado também o SAMU na França. Em 70, lá nos Estados Unidos, em Cincinnati, a mesma cidade que fez aquela escala pré-hospitalar do AVC, assimetria facial, fala embolada, perda de força de um dos lados do braço, 72% de chance de estar AVCzando. Lá foi criada a primeira residência. Em 72, a primeira publicação da ACEP, que atualmente deu origem aos Anais de Medicina de Emergência, uma das mais respeitadas publicações do tema. Em 76 foi criado o American Board do Colégio da Medicina de Emergência americano. Era uma instituição criada especificamente para treinar e cobrar treinamento, né, e testar os médicos que trabalhavam em emergências. Atualmente, nos Estados Unidos, para você tem que periodicamente fazer a prova do board. Caso contrário, você perde o credenciamento para trabalhar em emergência. Em 79, a medicina de emergência foi reconhecida como uma especialidade médica e atualmente mais de 60 países reconhecem a medicina de emergência como tal. Normalmente é feito o treinamento através da residência, né, que dura de 3 a 4 anos, e a gente vê aqui países como Espanha, Inglaterra, Suíça, passando por Jordânia, Israel, Turquia, Jamaica. Né? Mais recentemente, nossos irmãos reconheceram a medicina de emergência como especialidade. No futebol, a gente já não está lá muito bem, mas no reconhecimento da especialidade, a gente está perdendo. Como é que é hoje no Brasil? A nossa situação do Brasil hoje, é claro que teve mudanças, né, da década de 60 para cá no Brasil, o atendimento à emergência melhorou muito, né, mas de certa forma a gente está atualmente como os Estados Unidos e outros países estavam no século passado, né. Tem ainda, a 2048 deu um grande fôlego para essa questão, mas ainda falta muita regulamentação dos serviços de emergências, falta de equipamentos, espaço físico, salários defasados, demora nos atendimentos. O serviço de emergência é aquele setor que ninguém quer ir. Recentemente, no início dessa semana, teve o fórum, o terceiro Fórum Nacional do CFM, do Conselho Federal, sobre urgência e emergência. E uma definição que eu escutei lá, né, se eu não me engano, do próprio presidente do CFM, que a emergência é a cloaca do hospital. Né? Eu tenho um amigo meu que fala assim, a emergência é o expurgo do hospital. Né? Então, essa é a situação que a gente tem hoje. O perfil dos médicos emergencistas, dos médicos que trabalham nas emergências, né? Basicamente recém-formados, ou com formação inespecífica, e a matemática é clara. Se 14 mil médicos se formam todo ano e só tem 8 mil vagas de residência, o que vai fazer o resto? Se ele chegar numa clínica de oftalmo, vão perguntar, não tem titulação, tem especialidade? Né? Então aqui não pode. Aí ele vai para a clínica de dermato, aí ele vai para a clínica de cardiologia. Qual é o único hospital que vai poder abraçar ele como profissional para poder atuar como médico? O serviço de emergência. Então, o que a gente está fazendo é colocando na mão dos pacientes, dos médicos menos experientes, os pacientes mais graves. Tá?
E isso tem uma série de fatores, mas a pouca valorização do trabalho de emergência, baixa remuneração, os profissionais não se identificam com a área, tá? Eles não vão para a emergência querendo melhorar, querendo atuar, né? Criar carreira na emergência. Eles vão como um trampolim para outras especialidades, né? O cara quer entrar no corpo clínico de gasto do hospital, e aí parece que é dado como castigo, ou prova de fogo, tá? Você vai entrar para o corpo clínico do hospital, mas a gente está precisando de médico de emergência, você vai ficar 2 a 3 anos lá. Se você sobreviver, a gente te puxa, né? Isso e encarado também como bico, né? A pessoa tem o consultório, tem os afazeres, faz o trabalho que seja, mas quer viajar no fim do ano, quer quitar o carro mais rápido, né? Quer levar a família para viajar, vai ali na emergência, faz 1, 2 plantões, né? Então, isso tudo é um reflexo, né, uma das explicações também do porquê que a emergência está do jeito que está. Em 2004, o CREMERG fez um levantamento do perfil dos médicos que representa, né, isso que a gente conversou agora. 83% não possuem treinamento específico para aquilo, 66% dos ditos emergencistas têm até 3 empregos. Não dá para você querer cobrar qualidade e dedicação quando a pessoa tem outras 3 cargas horárias para serem cumpridas, outras 3 escalas para cobrir. 71% está insatisfeito com o trabalho, o que não é surpresa nenhuma, né? E 79% não recebe treinamento continuado, que deveria ter. Então, qual é a nossa situação hoje no Brasil do atendimento às emergências? É isso aí. É uma loteria, uma roleta russa, é sorte. Se você está infartando, se seu pai tem um AVC, se você foi atropelado, o que vai determinar você chegar numa emergência e ser atendida por uma pessoa adequadamente treinada para aquilo é a sorte. Porque você pode chegar e ter um médico preparado, como também não. A medicina de emergência é reconhecida hoje no Brasil pela Comissão Mista de Especialidades, é uma entidade que reúne o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Nacional de Residência Médica e a Associação Médica Brasileira, através da medicina de urgência como uma área de atuação da clínica médica. Então, a formação desse profissional se daria através de um 3º ano, né, de residência, seria o R3 de clínica, onde ele faria o treinamento, né, receberia a titulação da área de atuação de medicina de urgência, sendo que tem um grande problema disso aí. A área de atuação, quando a gente fala de área de atuação e quando a gente fala de especialidade, a gente está falando de coisas bem distintas. O cara que fez a clínica médica, por mais que ele faça o R3 depois, o perfil dele é diferente. Paciente em consultório, cenário controlado, né? O cara gosta disso e é isso que ele vai fazer. Vocês concordam que esse cenário aqui não tem nada a ver com esse? O médico você quando quer um pneumologista, né? Você pega uma indicação com um amigo, abre o livrinho do convênio, né? Faz algum jeito, caça o médico e vai até ele. Na medicina de emergência, você não tem essa possibilidade. Você vai estar inconsciente, o SAMU vai ter te pegado na rua, entubado, levado para o hospital. Então, medicina de emergência é a especialidade onde você não escolhe o médico. E muita parte disso é desde o ensino da graduação. O ensino, quando se pensa em doença, a gente é ensinado a coletar uma história, a partir da história faz um exame físico, do exame físico a gente bola os possíveis diagnósticos, solicita testes, exames, obtém esse diagnóstico e começa o tratamento. Na medicina de emergência, muitas das vezes a gente começa aqui por cima. O cara que está com insuficiência respiratória aguda, não dá tempo de você pedir para ele fazer os exames ou descartar 69 hipóteses de diagnóstico diferencial de dispneia, né? Enquanto o cara está morrendo, asfixiado. Então,
Na medicina de emergência, mais importante do que você, muitas vezes, você dar o diagnóstico, você saber o que ele tem, é saber o que ele não tem. Né? Tratar insuficiência respiratória aguda, você trata e aí vai descartar, em vez de tentar diferenciar as dezenas de possibilidades de diagnóstico que ele pode ter, você vai pensar em 5 ou 6 que você tem que ter certeza que ele não tem. Ainda nesse tema de especialidade e área de atuação, a comissão mista define, né, que para ser considerado uma especialidade tem uma série de critérios que a gente vê que a medicina de emergência contempla. Tem que ter complexidade das patologias e acúmulo de conhecimento para determinar a área de atuação, que transcenda o aprendizado do curso médico, né, daquela história, hipótese, exames, diagnóstico e tratamento, né, um setor específico. Ter relevância epidemiológica e demanda social definida. Isso não nos resta dúvida. Um programa de treinamento teórico-prático, no mínimo 2 anos, né, por orientador qualificado da área, um conjunto de métodos e técnicas específicas que aumentem a resolutividade diagnóstica e terapêutica e reunir conhecimentos de um núcleo de atuação próprio que não possa ser englobados por outras especialidades. Vamos passar rapidamente desses quesitos aqui. E esse slide aqui explica muito bem e desmistifica, né, muitas das questões que se pensa quando se fala de medicina de emergência como uma especialidade. A gente vê que ela abrange um pouquinho de cada área, né, todas aquelas situações relacionadas ao primeiro atendimento. Uma das definições de medicina de emergência diz que é a medicina que mantém, que a gente faz no paciente nas primeiras 6 horas do atendimento, que é para estabilizar o paciente, mantê-lo vivo e depois dar continuidade com ele já estabilizado para prosseguir o tratamento. Tem gente que fala, mas se a medicina de emergência for reconhecida, então o cirurgião não vai mais poder trabalhar na emergência, né? Os ginecologistas, emergentes, para atender uma emergência pediátrica, então não é mais pediatra, é emergencista. Isso é claro que não, né, gente? Todo mundo, é aquilo que eu falei no começo, todo mundo quer que, para atender a criança, tenha um pediatra junto. Mas será que é viável a gente colocar em cada hospital, em cada posto de saúde, em cada ponto de atendimento, um cirurgião, um traumato, um clínico, um anestésio, um pediatra? Não dá. Então o médico emergencista vai fazer exatamente esse primeiro atendimento para poder dar encaminhamento para os outros lugares. Medicina de emergência, lá fora, é muito bem documentada, tem pesquisa, periódicos, livros. Os eventos lá fora a gente tem bastante. Aqui no Brasil a gente já tem avançado muito. Tivemos em 2007 o primeiro Congresso Brasileiro de Medicina de Emergência, um evento exclusivamente dedicado, né, para esse tema. O segundo Congresso foi em Fortaleza, não é à toa, né, aqui a gente tem residência de Medicina de Emergência em Porto Alegre, no HPS, aqui em Fortaleza, há cerca de 5 anos também foi inaugurada uma. Ano passado foi em São Paulo o Congresso. Ano que vem será em Curitiba, né? E eventos mundiais de medicina de emergência mundial, apesar do Brasil não ter ainda o reconhecimento como especialidade, já estiveram por aqui. Em 2008 a gente teve o Congresso Mundial de Ultrassom na Medicina de Emergência e Cuidados Críticos. Então, a gente escuta muito falando assim, mas se o emergencista vai fazer ultrassom, e o radiologista? É aquela questão dos perfis que a gente falou. Não tem emergencista que queira ficar sentado num consultório fazendo exame pré-natal. Do mesmo jeito que não tem radiologista que queira trocar a bancadinha dele, o consultório confortável e tudo mais, para ficar de sobreaviso no plantão, só para ficar fazendo exames simples, né, fáceis de serem aprendidos, né, e que podem verdadeiramente salvar a vida de uma pessoa numa situação crítica. Atualmente, nós temos 2 associações brasileiras
dedicadas à medicina de emergência, a Abramed e a Abramurgem, né, que há uns tempos atrás eu comecei a acompanhar bem de perto a evolução da medicina de emergência e a luta pelo seu conhecimento há cerca de 5 anos, quando eu saí do Rio de Janeiro depois de formado e vim fazer minha residência aqui no HPS. E de lá para cá, eu vejo uma mudança muito benéfica. Antigamente se tinha uma dicotomia muito grande. A Abramed era a favor do reconhecimento da especialidade e a Abramurgem era contra. Não precisa ser uma especialidade médica. Vamos deixar como área de atuação e treinar os profissionais, enfim, fazer a capacitação através de outros formatos. Só que a Comissão Nacional de Residência Médica, né, que já até coloca, eu entrei na página deles, assim que você entra, aparece residência médica, né, a residência, o único caminho para a saúde, para o bem da saúde. Então a gente sabe que o ensino nos moldes de residência médica, que podia ser muito bem chamada de vivência, porque a residência vem desse nome, você vai para o hospital e não sai mais, né? É a melhor maneira de aprender. Hoje a gente tem aqui no HPS, né, há mais de 15 anos, a residência, e lá no Ceará, em Fortaleza, né, a segunda do Brasil, que foi fundada em 2008. Esse gráfico aqui mostra um pouquinho para vocês o que o reconhecimento influencia na especialização. A gente vê aqui o número de residências médicas nos Estados Unidos. Em 75, pouco antes de ser reconhecido, nós tínhamos pouquinho. 30 anos depois de reconhecer, esse número de 9 passou para 133. Então tem um verdadeiro impacto, né? Muda a consciência, muda a maneira de pensar e de se encarar. Vou passar por uma série de estudos que corroboram o que já está comprovadamente mostrado no cenário mundial, né? E tira algumas dúvidas que ainda possa ter aqui no Brasil. Bom, o médico emergencista, ele tem maior conhecimento técnico. Aquele órgão americano que fiscaliza o ensino de medicina de emergência lá nos Estados Unidos mostra que os médicos emergencistas que fazem o treinamento pelos programas de residência têm um desempenho muito superior aos médicos emergencistas, né, que obtêm o título por outras formas. Acontece uma redução nos índices de má prática. O manejo de via aérea do emergencista tem uma destreza igual à de um anestesista. Manejo de via aérea, no ano passado eu tive a oportunidade para conversar com vocês sobre via aérea na emergência, né, e meu primeiro slide era a foto de um bonequinho, né, cheio de tubo, laringa e tudo, né, mostrando que o emergencista acha que é aquele louco para entubar todo mundo. Mas não é à toa. A via aérea se você não tiver uma via aérea perto, não adianta você consertar o osso, cuidar depois do rim, do pulmão, se a pessoa já não vai ter mais vida. O treinamento de medicina, de medicina de emergência, ele é custo efetivo e custo eficiente. Por quê? Porque o emergencista treinado sabe quando e quem consultar, sabe quando internar, quando liberar, quando transferir. Ele faz o sistema de saúde andar melhor. Ele tem treinamento para fazer um manejo simultâneo de amplo espectro de doenças, de todas as especialidades. Então substitui para o atendimento inicial a presença física de diversos especialistas em uma única pessoa. Distingue o paciente criticamente enfermo e o de manejo emergente e o manejo urgente. Então, e assim a gente podia passar a tarde toda falando de estudos, né, que suportam, que apoiam o reconhecimento da medicina de emergência.
Em 2011, no Jornal Internacional de Medicina de Emergência, saiu um artigo. Tem alguns vieses que são bem discutíveis, mas, a grosso modo, ele reunia 282 artigos, de 95 até 2010, que apoiavam, né, e mostravam, nos diversos aspectos, né, o benefício de ter a medicina de emergência como especialidade médica. E é até brincado que, de certa forma, fazer um estudo sobre se é melhor um paciente ser atendido por um médico emergencista ou um médico não emergencista, é como fazer um estudo, né, paraquedas versus placebo em vítima de queda livre. Bom, não é à toa que a Sociedade Europeia divulga, né, que considera que para um atendimento de alta qualidade de emergência são necessários médicos com treinamento especializado, porque é o meio mais efetivo, tanto clínico como financeiro, para prover um atendimento de qualidade durante os estágios críticos iniciais. Todos os países europeus devem, portanto, visar o estabelecimento da medicina de emergência como uma especialidade médica primária. Bom, isso aí, né, eu dou início às conclusões e peço que vocês pensem também comigo, que quem não se recorda do passado está condenado a repeti-lo. A gente não está inventando a roda, a gente não está criando nada novo. O que a gente vive hoje, outros países já viveram igual ou pior e adotaram uma série de medidas que o tornaram muito superior a nós nesse quesito. Então basta a gente copiar, né? A gente não adora copiar, quando é bom a gente copia. E o que foi visto nos outros países é que, quando se falava de medicina de emergência como especialidade, os médicos não emergencistas demonstravam resistência, depois uma fase de aceitação, para em seguida dar o apoio. Pelo que eu tenho acompanhado nesses últimos anos, pelo que, principalmente nessa última semana, quando teve o fórum nacional, que pela primeira vez foi realizado fora de Brasília, e foi realizado aqui em Porto Alegre, é que a gente já passou pela pior fase de resistência. A gente já conseguiu uma aceitação, né, quase que totalitária. E agora a gente está na fase do apoio. Hoje em dia não se discute mais se medicina de emergência deve ou não ser especialidade. Que vai ser especialidade, que vai ser reconhecido, isso é fato. Só que não se consegue um reconhecimento através de decreto. A partir de hoje está decretado. Até chegar nesse ponto, tem uma série de medidas que têm que ser pensadas, têm que ser planejadas. Então, ao invés de discutir se a gente deve ou não reconhecer a medicina de emergência como especialidade médica, o que se discute é como que a gente pode fazer isso, como que a gente vai fazer isso. E aí eu volto a perguntar para vocês, o que é medicina de emergência? Eu estava ontem num jantar e conheci um outro médico, que é mais velho que eu, né, e tal, a gente conversando sobre medicina, o que você faz, o que eu faço, tudo mais. Você trabalha em emergência, legal. Olha, então assim, um conselho aqui de um dinossauro. Planeje sua rota de fuga. Fogo, estão matando alguém, o que está acontecendo? Fugir para onde? 15, 17 anos foi que eu aguentei, depois já tem que pensar em alguma maneira para onde é que vai, porque é desgastante, paga mal e não se vive bem. Bom, na ocasião, é claro que eu não abri a discussão com um colega, né? Mas não consegui parar de pensar nisso até agora, né? Porque o que é que a gente tem? Um médico que vai trabalhar em emergência já querendo sair? Porque o que a gente está fazendo de errado
que tem os médicos emergencistas hoje com essa ideologia, e lá nos Estados Unidos é a segunda residência mais procurada, uma das especialidades que mais bem paga ao médico, aonde o prestígio de um médico de falar, né, que é médico de emergência, né, é igual ou superior de outras especialidades. Hoje em dia o cara é cardiologista, né, o cara é pneumologista, neurologista e tudo, e trabalha na emergência, mas não é emergencista. Então, ou quando trabalha na emergência, muitas vezes trabalha na emergência e nem fala, né? Porque vai ser mal visto, é o patinho feio da medicina, né? Medicina de emergência. E como na história do patinho feio, né, o nosso futuro está aí nos aguardando. Eu vi essa frase aqui e escolhi ela para terminar nossa conversa, porque a gente acha que não vai conseguir causar nenhuma mudança, que uma andorinha só não faz verão, mas eu quero falar para vocês que não estamos mais sós. Não é só há 15 anos atrás, quando a HPS abriu a pós-graduação, lato sensu, o modo de residência, que já sei que acabei, né? Quando abriu, podia ser uma coisa isolada. E assim como no Brasil inteiro tiveram vários pontos isolados de iniciativas, hoje em dia a gente já tem uma coisa mais concreta. Então não é utopia, não é querer demais que o mundo mude, que a emergência mude. Acho que o reconhecimento da especialidade não vai ser o fator determinante, mas certamente vai ser muito importante e vai puxar junto dele muitas outras medidas que vão tornar a situação que a gente tem hoje muito melhor. Obrigado. Nós queríamos agradecer, então, gostaria de agradecer então ao doutor Luiz Fernando pela explanação, pela palestra e pelo adiantado, talvez uma pergunta. Parabenizar pela palestra, né? Eu acho que essa questão tinha que estar embutida nesse congresso, né? Porque é algo que está realmente assim muito quente, né, no Brasil, essa discussão. Eu acho que nós não temos como estender essa discussão aqui hoje, né? Mas eu gostaria assim, de chamar até da relevância da tua introdução, quando começou, que exatamente que é algo que eu até hoje não entendi, por que nós aqui no Brasil começamos a medicina não pela emergência, como em muitos outros países, mas com uma medicina assim, completamente eletiva, e só nessas últimas 2, no máximo 3 décadas, é que a emergência realmente começou assim, a se desenvolver aqui, apesar de que, obviamente, é a área mais importante da medicina. Se tu pensares assim, quando é que tu quer um médico mais competente, o sistema mais competente para te atender, é evidente que é quando tu tiveres uma situação de emergência. Então não há nenhuma dúvida assim, da relevância da área, não é? Seja ela de atuação, de especialidade, de qualquer maneira, mesmo que a gente desenvolva assim, centenas de residências nesse momento em medicina de emergência, isso não vai resolver o nosso problema. Nós temos assim, milhares de profissionais da saúde trabalhando em emergência agora, que obviamente não vão voltar atrás e fazer uma residência. Esses profissionais todos têm que continuar atuando, e muitos outros que ainda não têm residência vão ter que entrar nessa área da emergência. Nós temos que pensar também como nós vamos qualificar todo esse time aí, para que nos próximos anos nós possamos assim, ter qualidade no atendimento, né? Então, o problema realmente é muito grande, ele é assim, um gigante, e nós vamos resolver de uma ou de outra maneira, quer dizer, nós temos que ter as mais diversas alternativas
Não é se vai ou não, né? É como vamos fazer. Como vamos fazer? E daí que a primeira coisa acho que nós temos assim, de pontuar é que nós temos que reunir todos e não dividir, porque nessa pobreza nossa, se nós vamos ainda dividir as forças, bom, daí realmente nós não temos chance. Tá? Obrigado. Eu também queria verdadeiramente parabenizar por essa luta que estão começando. É uma luta que é uma reprodução de outra especialidade que também é sempre reconhecida, que é a medicina intensiva. É o mesmo caminho que vocês estão seguindo. E antigamente, quem era intensivista, o primeiro era o anestesista, porque ele sabia que era ele. Depois foi o cirurgião. Depois foi o especialista de medicina interna. Depois veio o cardiologista. Daí vieram as complicações pulmonares, veio o pneumologista, até reconhecer o intensivista como especialista. Mas ainda a terapia intensiva tem todos esses especialistas agindo, atuando na área da terapia intensiva. A mesma coisa que está acontecendo neste momento com os médicos emergencistas, que também tem os outros especialistas que estão trabalhando no cemitério. Evidentemente, agora, com o especialista, o emergencista reconhecido, ele vai ser mais prestigiado, porque ainda continua sendo o patinho feio. O médico que vai ser batido por todo mundo, as emergências hiperlotadas, não tendo mais médicos para atender, porque um médico emergencista é um, mas são 10, 12, 14, 15 pacientes para serem atendidos e todo mundo quer ser atendido no mesmo horário. Isso não pode ser possível. Agora, com os protocolos da classificação de risco, isso pode melhorar, mas isso tem que ser difundido a nível de imprensa, dos rádios, da televisão. O povo tem que reconhecer que pode ir para a emergência e vai ser classificado e vai ter que aguardar seu atendimento. Não querer bater no médico emergencista porque ele não está atendendo. Ele está trabalhando, está vendo todos os caminhos. E as pessoas estão reclamando. E essas emergências hiperlotadas estão por quê? Porque existe um fluxo muito grande de gente ao mesmo tempo para ser atendido. Vocês vão por um caminho bom e vão para frente. Queria parabenizar, e essa frase do emergência não é bico, né? Isso é uma. Em 2000, eu tive a oportunidade de dar uma entrevista com uma revista sobre desfibrilação. E aí a revista se interessou em relação ao artigo e acabou virando um artigo na página do Isto É. E a professora de vocês aqui do Rio Grande do Sul, não lembro o nome dela, Provavelmente Ana Paula. Isso, ela fez uma menção na semana seguinte sobre esse artigo e a gente falava, o nome do artigo chamava, na página chama Resgate Brasileiro. E a gente falava justamente disso, que o médico da porta, né, atendendo sem treino. O médico usando, né, no final de semana para ganhar um pouco mais. E a emergência não é bico por dois motivos. Em primeiro lugar, ganhar dinheiro, em primeiro lugar. E em segundo lugar, porque não é fácil. Então, a gente, dia 18 foi o dia do médico, né, nós, desculpa dar as costas para você, a gente tem que refletir o seguinte: nós não somos deuses, mas a gente pode mudar histórias. E aí, mudar a história, não daquela pessoa que está ali, você muda a história de uma família inteira. E esse que é o problema. Eu sou instrutor da CMS, acho que há bastante tempo, agora diretor há muito tempo, desde a primeira turma de AC no Brasil, e o que eu vejo é uma coisa muito preocupante. A piora que vem chegando. Tem gente muito boa, tem gente, né, como vocês estão aqui, são treinados, mas eu lido com gente que... Eu vou falar uma frase de uma menina essa semana para mim. Eu falei, mas você está dando plantão, filha de um médico? Ah, estou. Aonde? No SAMU. Mas eu falei, você já sabe entubar? Ah, tem uns que eu consigo. Eu falei, os outros? Ah,
Eu não consigo. Né? E para ela está tudo bem. Alguém falou para ela que ela pode fazer isso. E aí, em relação ao treinamento, tem umas frases de impacto, e isso tem tudo a ver com o sistema de emergência, com a medicina de emergência, e porque tem uma frase que o médico diz o seguinte, né? Se você tiver um problema na sua catarata, se tiver uma catarata, você gostaria de ser operado por um neurocirurgião? Não, você vai ficar cego. E você precisa, eu já tive pesadelo com isso, já sonhei que eu estava destruído a via aérea, o cara queria passar intracate em mim, acordei suado. Aí eu falava, via aérea, o cara passava intracate, uma agulha desse tamanho, seringa, né? E outra coisa, nós temos que pensar nos modelos que aconteceram. E o modelo vem da aviação, muita coisa. E uma frase que eu acho que fecha essa. É porque médicos matam mais do que pilotos de avião. Isso foi dito no Congresso de Medicina de Emergência. Olha que frase horrível, né? E a resposta é clara. É porque médicos que não se expõem, não fazem treinamento, treinam muito menos do que o piloto. E com uma diferença, que o médico não treinado e o médico que ele é ruim, ele mata a vida toda. E o piloto ruim, ele morre no primeiro erro. Essa é a diferença. Então a gente tem que refletir isso. Eu sou diretor da Abramed, na parte pré-hospitalar, e a gente vem lutando com isso. Tomara que seja entendido das maneiras certas, igual o Juarez falou, e parar de dividir agora. É somar. Nós estamos ali já na terceira fase da carreira, e vocês que são mais jovens aí, né, têm a responsabilidade dessa continuidade. A gente dá força para vocês começarem, porque o bastão que a gente está esticando a mão para trás e não está tendo ninguém que quer pegar. Então, parabéns aí, fico muito contente de ver jovens aí defendendo isso e bola para frente.